Senhora Presidente, nobres colegas, cumprimento as pessoas que aqui estão, as autoridades eclesiásticas que até agora há pouco estavam aí. Cumprimento a todos em nome da prefeita, em nome do meu tio, o Ângelo, que também se encontra aqui, e do modo geral, então, a todos. Eu, ouvindo a defesa do Genésio, muito bem colocado, que o Genésio explanou, muito bem colocado que o Serginho explanou, só faço um parênteses, que eu fui convidado para conversar assim com a administração umas 3 ou 4 vezes, mas em nenhum momento eu tive ofertas. Eu não tive ofertas, mesmo porque nós já somos amigos, somos adversários políticos, mas somos amigos de outros partidos e de outros mandatos, e sabe qual é a minha maneira de ser, o meu procedimento, e eu não me sujeitaria a qualquer tipo de pressão. Então, gente, eu acho que faltou um pouquinho de jogo político, de capacidade de trazer as pessoas para conversar. E quando eu falo nisso, faltou também em outros governos, faltou, por exemplo, um conselho administrativo, reunir pessoas do município, inclusive no caso aqui, dos partidos que faziam parte, que fazem parte ainda da administração municipal, para se discutir os assuntos e fazer com que todas as ações da administração fossem pensadas de uma maneira correta. Eu digo a vocês, eu sou crítico e tenho a minha posição, e já disse várias vezes qual é a minha posição. Em alguns momentos votei a favor em projetos polêmicos aqui nessa Câmara de Vereadores, mas o que faltou foi sentar e discutir o que fazer. Porque se eu compro, por exemplo, uma fazenda, comprei uma fazenda, bom, agora ela é minha, eu preciso saber o que é prioridade. E no nosso município, algumas prioridades, quem sabe por falta de uma assessoria ou de pessoas que trouxessem as informações, faltou essa conversação. Fez-se algumas atividades bonitas, como já foi comentado aqui, foi arrumado calçado, foi feito calçadão, foi reformado a prefeitura, quem sabe necessário. Mas quem sabe também não seria um momento que, se tivéssemos feito aquilo que realmente fosse necessário, que seria comprar máquinas, fazer asfalto, nós não estaríamos hoje aqui nesta situação. Quero dizer também que aquele trator de esteira, que infelizmente queimou, inclusive está em investigação quais os motivos que ele queimou, foi juntamente com o compactador, foi um requerimento meu, aceito pela administração anterior, foi comprado e foi pago. Infelizmente aconteceu esse sinistro. Mas é bom que nós sabemos o seguinte: se as ruas estão intransitáveis, por quê? Será que é culpa dos vereadores agora que as ruas estão com problemas? Olha, minha gente, com certeza não é culpa dos vereadores. Faltou se priorizar o que era necessário no momento. Eu sei, ninguém esperava que acontecesse isso com a usina. Enquanto tinha dinheiro fácil, administrar com bastante dinheiro, ótimo, é muito bom. Mas quando se tem pouco dinheiro, fica difícil administrar. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Eu, como único representante da administração anterior, todas as vezes que subi no palco ou no palanque, junto com a administração e meus colegas vereadores, eu me sentia constrangido. Porque em todos os momentos sempre se falou de uma dívida que ficou. Uma dívida de mais ou menos 1.900.000, mais alguns empenhos, foi lá para 2.000 e alguma coisa. Dívida esta, gasta aqui no nosso município. Mas me preocupa, uma dívida
com 1 ano e 9 meses, me preocupa, senhor presidente, 1 ano e 9 meses, 10 meses, uma dívida que, segundo os cálculos do nosso parecer da Comissão de Finanças e Educação, ele preocupa porque é uma dívida de 4 milhões e 91 mil. Isso com 1 ano e 10 meses. A dívida que ficou foi de 8 anos. Deveria ter ficado? Não, não deveria ter ficado. Tá certo? Então eu acho que tem que se pensar muito mesmo. Por uma questão de justiça, aqui o representante da Associação Comercial e Industrial falou, né, que agora que tem o secretário, construiu-se ou tem uma área industrial. Parabéns para o secretário, tem uma área industrial. Mas por uma questão de justiça aos ex-prefeitos, e o polaco que aqui está, e aos outros, ao Milton e aos outros também, mas em relação ao polaco e ao Milton, tinha uma área industrial. Mas no primeiro momento com o polaco, se priorizou outro projeto. Então, quanto à questão dos puxa-sacos, quem merecer faça uso da fala do representante da Indústria e Comércio. Dizer também que eu não sou contra o asfalto e não sou contra os implementos. Tem que se fazer, mas de uma maneira, como o Serginho colocou, muito bem colocado, como o Ginésio também explicou, tem que se fazer. Vai causar endividamento? Vai causar endividamento, tá certo? Vai ter um juro que se pagar de 1 milhão e 91 mil, é muito. Então, se a arrecadação, conforme o parecer, aumentou, há que se pensar. De repente, com o do 10º, de repente com recursos próprios. E aí entra uma questão que novamente eu quero citar. É uma questão administrativa. E aí o vice-prefeito, prefeito, os secretários, poderiam mandar para a Câmara. Eu escutei do nobre colega Marcelo que foi gasto um rolo até agora com aluguel de um rolo 192 mil. Ali para pagar mais da metade desse rolo. Manda por recursos próprios, manda para a Câmara. Nós temos arrecadação para isso. Vamos parar de pagar aluguel. Do mesmo jeito que o Milton comprou o rolo e comprou por recursos próprios. Manda para nós. Nós poderemos, de repente, se não for possível, por recursos próprios, achar uma outra solução. E eu não estou te criticando, estou falando da maneira que foi colocada. Tá certo? Questão dos atendimentos individuais, é possível sim. Como o Serginho falou, existe a possibilidade já para 2015, eu sei que o ano que vem é um ano bem difícil, até devido a algum, mas se existe a possibilidade, há de se pensar nisso também. Quando se falou aqui em indicar as ruas, eu acho que não. Acho que nós não somos da administração. Quem tem que saber isso são os secretários, tem que ser a administração. O nosso papel não é esse. Nosso papel não é indicar a rua que tem que ser feita. É a administração. Aceito a tua fala, eu posso até pedir no requerimento, mas é a administração que tem esse papel. Não cabe a nós administrar esse dinheiro caso ele venha. Então eu acho assim que deixou-se, em alguns momentos, a falta de diálogo atrapalhou a administração. É isso que eu tenho para dizer a vocês. Devolvo a palavra.